Vamos ver algumas verdades que são importantes a respeito da salvação. Primeiro, a salvação pertence a Deus. A salvação não pertence a nós seres humanos. Por mais sacrifício que a gente faça, por mais boas obras que a gente faça, por mais que a gente se abstenha, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente busque, não tem como conseguir a salvação. A salvação pertence a Deus. 700 anos antes de Jesus vir, aproximadamente, Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 1. Deus usa o profeta para dizer: a minha salvação está perto de chegar, está perto de vir. Observa com carinho o que está escrito em Isaías 56, versículo 1. Diz o Senhor através do profeta: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Isso quer dizer que até aquele momento não havia se manifestado ainda a justiça de Deus, nem havia vindo ainda a salvação de Deus. A salvação pertence a Ele. A minha salvação está prestes a vir. Então aprenda isso. A salvação pertence a Deus. Segundo, a salvação está na pessoa bendita, imaculada, santa, gloriosa, magnífica, excelsa, soberana do Senhor Jesus. Não tem outro ser, não tem outra criatura, não tem outro que tenha direito a salvar, só Jesus. Tome posse destas palavras para você ter convicção da sua salvação e para que você possa aprender a falar com aqueles que não têm certeza de salvação. Atos, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro, em uma de suas primeiras mensagens, ele fala com autoridade. No capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, se você não invocar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, impossível você ser salvo. Você pode invocar os 12 apóstolos, você pode invocar os 12 patriarcas, você pode invocar os heróis da fé, você pode invocar todos os que morreram, você pode invocar os que estão vivos, você pode invocar os que vão morrer. Se Jesus não for invocado por você, você não pode ser salvo. O único que tem poder de salvar é Jesus Cristo. Não tem outro nome, eu vou repetir para você, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não tem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus. Irmãos, você que está aqui nessa noite para adorar, para louvar, para exaltar Jesus, você está fazendo a coisa correta. É Jesus que merece o meu, é Jesus que merece o seu, é Jesus que merece o nosso louvor, porque Ele nos salvou. Primeiro, a salvação pertence a Deus. Segundo, a salvação está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Quando Ele nasceu, existia uma lei no Velho Testamento que tinha que se levar a criança para ser apresentada ao templo. Quando fosse menino macho, tinha que levar ele com 40 dias. Quando fosse menina, uma fêmea, tinha que levar ela, se fosse o caso, com 80 dias. Quem determinou isso foi Deus, não foi o pastor, nem foram os sacerdotes. Quando se completou o dia de levar Jesus, levaram ele para o templo, lá em Lucas capítulo 2, versículo 25. A partir do versículo 25, Jesus nos revela através do doutor Lucas esse fato. Escuta com atenção. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais, Maria e José,
trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua. Meus olhos já viram a tua. Meus olhos já viram a tua. Simeão estava com o que nos braços? Jesus. Criança, 40 dias de nascida, ele estava ali com ela nos braços e dizendo: Senhor, agora pode me levar. Tu prometeste, tu cumpriste. Meus olhos estão vendo a tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Aprenda isso a respeito da salvação. A salvação pertence a Deus. A salvação está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. E Jesus veio especificamente para salvar. Jesus não veio especificamente para curar, para dar vista, para fazer paralítico andar. Ele fez isso porque ele é maravilhoso, porque ele é grandioso, porque ele é benéfico, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Mas sua missão foi salvar o que estava perdido. Curar, ele poderia usar qualquer anjo, ele poderia usar qualquer ser, ele poderia usar qualquer homem, ele poderia usar quem ele quisesse. Agora salvar, não, tinha que ser ele. Lucas 19:10, Jesus veio para salvar. E ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está lembrado que Jesus havia dito que a salvação era impossível para os homens? Isso quer dizer que os homens estavam perdidos. Jesus veio justamente para salvar o que estava perdido. Quarto, a salvação é um dom. É um presente. Um dom. Um presente de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, para o homem ser salvo, para o perdido ser salvo, ele só precisa crer. Crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, por mais que a gente conheça, a gente tem muitas experiências com Deus, mas não se pode comparar com as experiências que os hebreus tiveram. Os hebreus tiveram experiências fantásticas, coisas fantásticas, coisas que tem que ser crente para crer. Eles presenciaram um rio parar, irmãos. Tenta explicar isso aí cientificamente, quem vai acreditar num negócio desse? Mas aconteceu. Eles presenciaram o mar se abrir. Eles presenciaram alimento vindo do céu. Eles presenciaram uma pedra seguindo ele todos os dias. E essa pedra era uma pedra espiritual. E era Jesus Cristo ali em forma de cristofania. Eles tiveram experiências fantásticas, maravilhosas. E ainda hoje tem. Quando Paulo, que era um hebreu, que era um judeu, começa a pregar, começa a falar a respeito de Jesus, ele diz... Lá em Atos 13, 38 e 39, eu vou pedir que coloque na tela para que você possa ver e acompanhar junto comigo. Ele se dirige aos irmãos judeus, na ocasião, e ficou registrado para o nosso conhecimento. Paulo diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste. E, por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas nas quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quer ser justificado? Quer ser declarado justo? Creia na pessoa bendita, gloriosa de Jesus. É isso que Paulo estava dizendo para os judeus. A lei não salva. Quem salva é Jesus. Creia nele, acredite nele. Eu também era como vocês, mas hoje eu tenho conhecimento. Hoje eu sei que ele salva. Hoje eu sei que ele perdoa. Hoje eu sei que ele justifica. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para ser salvo é só crer, mas para crer é preciso ouvir. Romanos 10:17, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Jesus Cristo. Romanos 10:17, a fé que salva vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo.
É por isso que Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos e estava perto de ser sacrificado, ele faz uma oração que é conhecida como a oração sacerdotal. João 17, versículo 20, Jesus diz: Pai, eu peço não somente por estes que estão aqui, pelos apóstolos, mas eu te peço por todos aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da tua palavra. A fé verdadeira é a fé que é baseada na palavra do Senhor. E esta palavra, ela nos revela e ela chama nossa atenção para que a gente saiba que a salvação é de graça, não custa nada para nós. A salvação é um presente de Deus. Escuta Apocalipse 22, 17. Deus usa o Espírito, Deus usa a igreja. E ele diz, o Espírito diz: vem. Aquele que ouve, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus usa o Espírito Santo, Deus usa a igreja para proclamar, para dizer: quem tem sede, venha. Quem quiser, venha. Receba de graça da água da vida. O diácono aqui leu aqui no início, Isaías 55, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. É de graça, é presente de Deus, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, é de graça. Paulo usa uma palavra para que a gente possa entender com mais força, com mais ênfase. Romanos 3, 24. Gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe que tudo nos leva para Jesus, tudo nos conduz para Jesus, tudo nos leva para Jesus. É por isso que nós, os crentes, só temos um nome para louvar: Jesus, Jesus, Jesus. Seremos gratos a Ele agora, seremos gratos a Ele na eternidade, porque Ele nos salvou. Aleluia! Você pode discordar? Pode. Você pode não crer? Pode. Mas por favor, preste atenção no que Paulo diz em Romanos 11:6. Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se depender de qualquer coisa de minha parte, não é de graça. Se depender de qualquer coisa de sua parte, não é de graça. Por isso que Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Deus não precisa de mim nem de você para ser salvo. Deus fez a obra completa. Deus realizou tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabemos, pregamos, divulgamos, anunciamos que Jesus veio ao mundo, sim, verdade absoluta. Por sinal, está aí de lado aí, fiel é esta palavra, diga de inteira aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, preste atenção à missão de Jesus. Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que estão nas igrejas há muitos anos e não têm esse conhecimento, e muito menos outros que estão lá fora. Presta atenção à missão de Jesus de uma maneira bem detalhada. João 10, a partir do versículo 14, Jesus começa a falar a respeito da sua missão de uma maneira muito clara. João capítulo 10, a partir do versículo 14, disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Escuta aí, dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As ovelhas que ouvem a sua voz, as ovelhas que Ele conhece, as ovelhas que o invocam como o Senhor, como o seu pastor. E Ele diz no versículo seguinte: ainda tenho outras ovelhas. Quando ele disse isso, ele estava olhando para mim, olhando para você, olhando para os que haveriam de nascer, olhando para os que ainda vão nascer. E ele está dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E ele continua: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Segura aí, minha irmã. Eu dou a minha vida. A gente às vezes acusa Pedro, às vezes acusa Judas, às vezes acusa B, acusa C, porque Jesus morreu, porque mataram Jesus. A gente acusa os romanos, acusa os judeus. Jesus disse: eu dou a minha vida.